Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, boa noite. Nós estamos aqui para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. A proposta de estudo da noite de hoje está no capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. E o tema que nós vamos procurar abordar e refletir é sobre o divórcio. Bom, então a gente vê a base do estudo, tá? Não separeis o que Deus juntou, né? Que foi um ensinamento de Jesus. Mas a gente viu no item anterior, indissolubilidade do casamento, onde se faz análise, a gente vê que o casamento é uma lei civil, né? Então não faz sentido uma lei civil, humana, que reflete costumes de um tempo, ser tratada como se fosse algo divino, eterno, imutável. Tá? Bom, isso já foi abordado e nesse capítulo. Mas o tema específico da noite de hoje é o divórcio. Um tema que já trouxe muita polêmica no passado. E se a gente imaginar que Kardec, em 1863, né, estava escrevendo, fazendo esse trabalho de codificação, e ele traz esse tema do divórcio, é porque se hoje ele ainda traz polêmica e discussão, imagina naquela época, muito mais, né? E como o Espiritismo, como Kardec conseguiu trazer dos espíritos orientações, explicações para a gente abordar o tema do divórcio. O Espiritismo aprova o divórcio? O Espiritismo estimula o divórcio? É isso que a gente vai procurar pensar aqui. Bom, aprovar como uma lei humana é o casamento quando a sociedade entende que essa instituição do casamento, que é um contrato firmado entre duas pessoas, que hoje, né, a gente sabe pela cultura que a sociedade tem trazido para nós, as pessoas se unem através de um contrato e se entenderem por bem, elas podem se separarem, desfazer esse contrato. Isso num divórcio amigável, né? Porque o litigioso, uma das partes não quer e a outra quer, e por razões diversas. Aqui não cabe a gente discutir. Claro que todas elas são razões que levam a interesses
materiais e não espirituais. Porque o casamento é um contrato civil que dá a estrutura da nossa sociedade material. Então, ele não é algo, não é uma instituição divina, apesar de que, né, por séculos e séculos, nós fomos condicionados a pensar que o casamento era divino e indissolúvel, né? As religiões, e principalmente o catolicismo, que dominou toda a estrutura social até do mundo ocidental, até o advento do protestantismo e o próprio protestantismo, né? Por muito tempo, sempre endossaram essa ideia da indissolubilidade do casamento, né? Tanto é que nas cerimônias de casamento da Igreja Católica ainda se usa a expressão que Deus uniu, ninguém separa, né? Então, isso é fruto desses séculos de doutrinação. Mas como o Espiritismo tem como base a razão, né? O Espiritismo nos traz a compreensão de que o casamento, ele pode sim se separar. Na realidade, o divórcio pode acontecer. Por quê? Porque quando ele de fato acontece, é porque a união espiritual das pessoas, ela não existe. As pessoas se separam porque elas antes se casaram. E o que motivou essa união? Quais foram os princípios motivadores da união entre dois seres? E aí que está o ponto que a gente precisa refletir. Nós sabemos que a atração provocada pela paixão, a atração sexual, ela é algo natural, divino, porque faz parte do ser humano, está nos sentidos humanos e tem sua razão de ser. Essa atração faz com que os seres se busquem, se procurem para poder prosperar, reproduzir e manter a espécie viva, ativa. Isso acontece com os animais irracionais. E nós, seres racionais, né? Nós, seres hominais, que passamos por por essa condição evolutiva e hoje estamos numa condição de ser racional, nós trouxemos isso naturalmente para a nossa vida, para as nossas para prosperar a nossa espécie, a espécie humana. Então, a atração sexual, aquela paixão que envolve, que atrai duas pessoas para estarem juntas, isso é algo perfeitamente normal e natural. Agora, que é importante a gente entender que está relacionado com o divórcio é
essa paixão, essa atração, essa motivação da união, ela é algo baseada em princípios e valores que estão afinados com o ser espiritual que nós somos. É isso o ponto que vai fazer com que o casamento continue, que a união entre os seres continue, que o contrato firmado no momento do casamento perdure, ou não, que é necessário que ele seja desfeito através do divórcio. Então, nós precisamos entender quais as motivações para um casamento. E aí vai residir que esse casamento vai ser duradouro ou não. Se eu busco um casamento para acomodar um interesse pessoal, um interesse de prosperar financeiramente, por exemplo, eu não estou estruturando a minha união tendo uma base com um valor moral, algo espiritualmente afinado com as leis de Deus, mas eu estou sintonizado com o interesse material. A possibilidade dessa união ser desfeita é enorme. Basta que o fator motivador, por alguma razão, deixe de existir. O dinheiro que eu esperava cair na minha conta não cai. As expectativas que porventura eu tivesse não aconteçam. Então é isso que a gente precisa avaliar. As pessoas, quando se unem somente pela aparência física, buscando outra pessoa que tenha uma beleza exterior muito grande e não validando o que a pessoa é interiormente, esse casamento vai se perder. Primeiro porque a beleza exterior ela não é eterna. Com o passar dos anos, essa beleza física, ela vai deixando de ter a aparência que tinha no passado, que provocou essa união. E então a possibilidade de não ocorrer o desinteresse, ela vai existir de forma real. E a união provavelmente vai se desfazer, porque o fator motivador acaba e a união vai ser desfeita. E o divórcio vem para acomodar essas situações. Porque, infelizmente, no nosso mundo, pelo grau de imperfeição nosso ainda, da humanidade, isso ainda é muito presente. Perdão, muitas pessoas se unem por algo superficial, não pelo coração, pelos valores que outra pessoa demonstra. Quantos casais se conhecem e em menos de um ano se casam?
a possibilidade desses casamentos serem duradouros é pequena. Hoje nós não temos aqueles casamentos do passado em que os pais que definiam os cônjuges, né? Então, aqueles casamentos não eram casamentos duradouros. Por mais que eles passassem casados a vida toda no contrato, mas muitos viviam separados, porque eles não tinham a união de fato. Viviam em guerra constante uns com os outros. Nós precisamos entender que a união, ela precisa ter como base os valores morais da compreensão, da confiança, do amor. Um relacionamento duradouro é aquele em que a paixão já se acalmou, já se aconchegou, mas fica aquele companheirismo, aquele desejo de um querer ajudar o outro, um querer dividir com o outro os próprios problemas e ter no outro um ombro amigo, uma orientação que estimula, que dá ânimo e coragem para os enfrentamentos da vida. Esse casamento vai perdurar. E o divórcio não vai ter sentido para ele, não vai existir. Então é assim que precisamos compreender a união das pessoas. A união das pessoas, ela vai se dar por valores que constroem essa união. Essa união precisa ter esses elementos. Então é muito prematuro, né? Esses casamentos de casais que se encontram, se admiram, a paixão chega, aquele coração batendo descompassado, a mão transpirando quando encontra o outro. Isso é paixão que vai passar com o longo do tempo. À medida que essa paixão vai passando e os valores que um e o outro vão se revelando, vão revelando um para o outro, e essa união vai perdurando, esse casamento vindo a ocorrer, ele vai estar sólido, estruturado. Porque o companheirismo, o amor, vai ser o amor do desejo de dar certo, de querer compreender o outro, de apoiar e de auxiliar. E não aquele interessado em algo que o outro dá. Só vem a nós, ao egoísmo, vem a nós. Quando a gente busca uma união pensando no nosso interesse só e não no do outro, o egoísmo está presente. E essa união não vai dar certo,
E o divórcio vem para dar essa solução para um contrato civil que já foi constituído e os casais perceberam que não tinham mais o porquê estarem juntos. Então o casamento já estava separado. Estavam juntos por um contrato e tomam a decisão de se separar. Nós precisamos entender que o Espiritismo, ele não alimenta o divórcio, ele não estimula o divórcio, mas ele compreende o divórcio. Kardec colocou aqui no Evangelho esse capítulo para a gente estudar a indissolubilidade do casamento, para a gente entender que não é pecado um casal se separar. Porque se a base não foi formada por valores espirituais sólidos, essa união pode provocar muito mais compromissos entre os dois espíritos cônjuges, porque um pode começar a maltratar o outro, ofender. Quantos casos nós vemos de espíritos que formam um casal e depois ficam o tempo todo se ofendendo, levando a casos de adultério, levando a agressões físicas. Um amor que deveria presidir não está presente. Então por que manter junto? Porque casou, porque eu fiz um contrato. Não, o divórcio vem para desfazer o contrato e cada um seguir com a sua vida. Agora a gente tem que ter em mente o seguinte: tudo que nós fazemos tem consequências. Se eu errei na minha decisão de casar e não presidiu a nossa união, o nosso casamento, esses valores do amor, da paciência, da compreensão, eles não faziam parte dessa união, o casal vai ter, cada um na medida do seu erro, vai sofrer as consequências. Se tem filhos envolvidos que vão sofrer com a separação, que de alguma forma vão sentir os reflexos desse divórcio e dessa separação, o casal vai ter que, perante a justiça divina, sofrer as consequências do seu erro. Agora, não adianta a gente ficar persistindo, se maltratando, se machucando, porque isso também vai refletir nos filhos. Isso também vai refletir na família próxima. Então, o divórcio vem para apaziguar. Cada um vai buscar o seu caminho, vão sofrer as consequências dos erros que cometeram, mas não vão continuar errando mais. Pelo menos é o que se espera. Nós somos espíritos falíveis, nós erramos, nós falhamos. E podemos falhar de novo. E a gente vê algumas pessoas, né, parece que não conseguem estruturar esses valores e casam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, como se estivesse buscando algo que nunca consegue encontrar. Ninguém deve pensar em casar, não, eu caso, não der certo, eu divorcio. Ninguém deve fazer isso.
Porque as consequências dessa atitude, elas vão ficar. E a gente vai responder por elas. E o Espiritismo nos ensina isso. Agora, ao mesmo tempo que ele nos ensina isso, ele nos ensina também que o divórcio não é contra a lei de Deus. Porque ele ajuda a dar uma solução civil para um problema civil, que é a união de dois seres que não estão em afinidade. Dois seres que estão sem condição de ficarem juntos. Tenhamos, meus irmãos, certeza de que o Espiritismo nos ensina, pelo exemplo de Jesus e pelo ensinamento que os Espíritos nos ajudaram, né? Na realidade, pela a interpretação dos ensinamentos de Jesus que os Espíritos nos ajudaram a fazer. Que o divórcio não é algo bom, mas é algo necessário, que permite que os espíritos que estão se comprometendo cada vez mais com erros, com ofensas, com agressões, eles possam cessar essa situação. Eles têm uma oportunidade disso, que muitas vezes os casais se separam, divorciam e ainda continuam brigando uns com os outros. É a imperfeição do ser humano. O que Jesus nos ensinou é que o amor é que faz a nossa união. A nossa união é o amor. Então, quantas pessoas não fazem um contrato de casamento, se unem e vivem muito bem? Porque o amor preside aquela união. O que vai fazer com que nós tenhamos um casamento duradouro, firme, afinado com a lei de Deus, que não vai se dissolver, é os valores que presidem a união. Se o amor, a benevolência, a compreensão, a confiança estiverem presentes, essa união perdurará para sempre. Mas como nosso mundo é um mundo de espíritos imperfeitos e nós carregamos ainda muitas imperfeições, muitas vezes as nossas escolhas são erradas e outras vezes nós não conseguimos os valores que deveríamos ter para mantermos a nossa união sólida e duradoura. Nós deixamos com que os nossos instintos materiais sejam mais fortes do que os valores espirituais que a gente carrega. E esses instintos materiais vão provocar o desamor, a discórdia e a desunião, muitas vezes. E aí a gente vê tantos casais aparentemente bem se desfazerem. Isso é característica do nível dos espíritos de um planeta de provas e expiação. Um planeta que ainda tem muita imperfeição, muitos espíritos imperfeitos e que
não consegue fazer com que os princípios, os valores morais presidam nossas relações. E aí, os nossos sentimentos ainda imperfeitos, os nossos sentidos materiais mais aguçados acabam nos levando a perder a oportunidade de uma união duradoura, forte, que nos ajudaria, né, a crescer e evoluir espiritualmente de forma mais fácil. Porque quando a gente tem alguém do nosso lado nos apoiando, nos ajudando, as coisas são mais fáceis do que quando a gente está dando cabeçada aí sozinho, muitas vezes encontrando aqueles que querem nos prejudicar, tirar alguma coisa da gente. Quantas pessoas, né, deixam um lar estável para ficarem com outras e depois se decepcionam e acabam ficando sozinhos. Isso é fruto da nossa imperfeição. O divórcio existe porque a nossa imperfeição ainda existe. Nós ainda somos imperfeitos. Então, meus irmãos, tenhamos clareza quanto a isso. O Espiritismo compreende o divórcio, a sua necessidade, mas ele não estimula o divórcio. Ele não entende que o divórcio é a solução para os nossos problemas. A solução está nos valores espirituais que nós construímos. Esse sim vão dar solução. O divórcio vai dar solução para um problema material e mundano. Vai desfazer o contrato civil, mas as consequências do erro dessa união desfeita, ela vai ficar. As marcas ficarão em nós, no outro e em todos aqueles que estiveram envolvidos de alguma forma nessa união. Filhos, familiares próximos, todos. Que Jesus possa nos ajudar, nos inspirando a termos cada vez mais atitudes e valores espirituais presidindo as nossas ações. Que o amor possa estar sempre presente em tudo que nós fizermos. Que assim seja. Muito obrigado a todos.